Senhoras e senhores, dando continuidade à programação do terceiro Congresso Mineiro de Vereadores, convidamos para presidir os trabalhos dessa mesa o senhor Superintendente-Geral da MM, mestre em Administração Pública, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, bacharel em Direito e em Administração Pública, MBA Executivo Internacional em Controladoria, Auditoria e Tributos, Dr. Gustavo Pesicchini. Para a apresentação da palestra, a situação financeira dos municípios e dos gestores públicos municipais face ao desequilíbrio federativo, PSL 453/2012, convidamos o doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do curso de pós-graduação da PUC Minas, consultor jurídico da AMM, advogado doutor Alexandre Alquemin Teixeira. Inicialmente ouviremos o coordenador dos trabalhos desta mesa, doutor Gustavo Pesicchini. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de evento do terceiro Congresso Mineiro de Vereadores. É um prazer tê-los aqui novamente. E antes mesmo de fazer a apresentação do Dr. Alexandre Alquemin e passar a palavra a ele para a sua palestra, que certamente trará informações importantíssimas para a gente aqui sobre um cenário que é comum em todos os municípios de Minas, eu trago com tristeza uma notícia que foi veiculada ontem. Nós estávamos bastante ansiosos pela colocação em votação dos vetos ao projeto de royalties. Não sei se acompanharam, ontem eu saindo daqui fui direto para assistir a TV Câmara, a TV Senado, o nosso presidente já estava lá, e numa nova demonstração de que o ente federativo municipal pouco importa ao governo federal na hora que se diz da relação proporcional entre os entes federativos. Ontem, isso porque desde dezembro houve prazo para isso, registre-se, desde dezembro houve prazo para isso, houve uma nova publicação das razões do veto, 2 incisos, 2 letrinhas praticamente, que significavam em tese absolutamente nada, e por causa disso a votação não foi feita. A votação foi transferida... Desculpe. A votação foi transferida para hoje, às 19h25. De Minas Gerais já saíram diversos exemplos para o Brasil, de cidadania, de civilidade, de democracia. E nós, com o jeito mineiro, que todos nós conhecemos, pacatos, centrados, cercados por montanhas, hospitaleiros, uma coisa que nunca nos foi comum foi a omissão. E não seremos omissos nesse processo. A MM, os prefeitos, os vereadores, os servidores públicos, todos continuam firmes na defesa desse interesse que é comum a todos os brasileiros. Ontem nós estávamos fazendo um levantamento, e foi árduo fazer esse levantamento, em relação às regiões que cada um dos senhores aqui e senhoras representam. Todas as regiões do Estado estão aqui representadas. Centenas de cidades estão aqui representadas. Mais do que isso, multiplicada pelos votos das pessoas que os senhores aqui representam, e mesmo aqueles que, num regime democrático, não votaram nos senhores, mas são representados pelos senhores lá nas suas comunidades, nas suas cidades, nos seus municípios, é como se tivéssemos uma sala aqui com milhões de pessoas. E é preciso que Brasília saiba disso. O Congresso está sendo reiteradamente avisado de que nós estamos, todo o movimento municipalista, não só em Minas, mas em especial em Minas, pela representatividade que temos, nós estamos de olho nessa votação. Um dia nós faremos parte dessa história,
e não como coadjuvantes, mas sim como protagonistas. Insisto no pedido para que cada um, naquele intervalo que tenha, num período aí que tenha, mande um e-mail que seja, um SMS que seja, dê um telefonema para o deputado federal que é mais próximo da sua região, que é representativo na sua região, para os senadores em si. Mantenham-nos todos alertas de que Minas Gerais não vai se curvar à vontade de poucos daquilo que pertence ao Brasil. Bom dia a todos. Vamos abrir os trabalhos deste segundo dia com a palestra do Dr. Alexandre Alckmin, que tem uma difícil missão aqui, mas que sabemos que cumprirá. O projeto de lei do Senado, o PLS 453 de 2012, proposto pela senadora Ana Amélia, senadora do Rio Grande do Sul, prevê algumas modificações na legislação em razão do impacto sofrido pelos municípios em todo o Brasil, em razão do desequilíbrio da relação federativa instalada no Brasil. Dr. Alexandre, doutor no assunto, consultor da MM, um brilhante palestrante, ele foi responsável pelos estudos que vão embasar, inclusive, um projeto de lei que será proposto na Câmara Federal. Nós estamos fazendo a negociação sobre qual será o parlamentar que encaminhará esse projeto de lei, que prevê não a omissão em relação àqueles maus gestores que não versem bem sobre os recursos públicos, mas que compreenda, dentro de um contexto, qual é a relação município-União quando algumas modificações na legislação, sobretudo tributária, ocorrem no Brasil. Recentemente, nós tivemos uma modificação que já está se tornando inócua. Muitas vezes, quando se dá o mesmo remédio para uma doença que avança constantemente, tem que se trocar o remédio. E o remédio utilizado pela União nos últimos anos para reaquecimento da economia é a desoneração de impostos. Esse tema é muito caro, caro no sentido de cuidadoso a toda a população, porque ninguém em sã consciência é contra a redução de impostos, e não é isso que nós estamos pregando. O que nós estamos pregando é que essa desoneração tem que ser feita de maneira responsável por aqueles que têm sobre esse processo o domínio. E não tem sido feito de maneira responsável em relação aos municípios. Todas as vezes que se desonera o imposto, o IPI, o Imposto sobre a Produção Industrial no Brasil, há um impacto direto nas contas, sobretudo as contas municipais. A composição do Fundo de Participação dos Municípios, vou traduzir para aqueles que ainda não se familiarizaram com esse tema, tendo chegado à administração municipal. O Fundo de Participação dos Municípios é, para esmagadora maioria dos municípios brasileiros, em Minas Gerais isso significa cerca de 75% a 80% dos municípios mineiros, são dependentes única e exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios. Não tem outro dinheiro que vá custear as ações do município. Todas as vezes que há desoneração desse imposto pela União, há um impacto direto, uma queda no Fundo de Participação dos Municípios. Com base neste cenário, o Dr. Alexandre fez um estudo bastante profundo sobre o tema, está propondo, juntamente com a direção da MM, uma minuta de um projeto de lei, para que tenha toda a implicação, não só contábil, mas também administrativa e jurídica sobre os atos dos gestores. Como eu antecipei ontem, cerca de 600 gestores, 600, isso é maior do que a maioria dos estados brasileiros. Cerca de 600 gestores em Minas estão na situação de se tornarem ou inelegíveis,
fichas sujas daqui a um tempo, assim que suas contas forem analisadas, se nada for feito. Isto sem que tenham tido responsabilidade imediata sobre o processo. Aqueles que versaram mal os seus recursos públicos, punibilidade. Aqueles que foram atropelados por uma soma de crise financeira e de má gestão da política tributária no país, estaremos aqui, enquanto associação de municípios, para defender o interesse destes gestores. Então, nesse sentido, abro os trabalhos, passando diretamente ao professor doutor Alexandre Alckmin. É com o senhor. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao convite realizado pelo presidente da MM, prefeito Ângelo Roncalli, na pessoa do meu amigo Gustavo Persichini, e espero poder ajudá-los em um tema tão tormentoso que é a situação financeira de município no Brasil. No Brasil, especificamente, porque, apesar de, conceitualmente, os municípios estarem em uma situação superior dentro da estrutura de Estado, se comparado a outros países, na prática, os municípios brasileiros sofrem e vêm sofrendo, historicamente, com problemas de natureza estrutural relacionados à repartição de receitas dentro da nossa federação. Bom, o Brasil, é um Estado federado. O que significa quando a gente fala que nós somos uma federação? O que isso é diferente de um Estado que não é uma federação? A França não é uma federação. Os Estados Unidos são uma federação. Qual que é a diferença entre um e outro? O que nós estamos falando quando eu falo que existe um Estado federado, que existe uma federação? Nós falamos em distribuição de poder. Dentro de um Estado unitário, quando eu falo que um Estado é unitário, o que eu digo? Eu digo que todo o poder está concentrado na mão de uma única estrutura. Eu tenho na França um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Quando eu trato de uma federação, o que significa dizer uma federação? Viver uma federação. Significa que esse poder, ao invés de estar concentrado em um único nível, esse poder é distribuído em vários níveis. No nível federal e no nível estadual, conceitualmente no mundo. Quando se fala que existe uma federação, se diz que aquele poder central, ele não é absoluto. Aquele poder central está redistribuído ou está distribuído em outras ordens de poder. Eu tenho um poder da União e eu tenho um poder dos Estados. Cada um deles, União e Estados, com competências e responsabilidades no trato da coisa pública e no desenvolvimento das atividades necessárias aos cidadãos. Porque um Estado ele não tem outra função senão servir ao cidadão. Ao invés deste poder estar concentrado apenas em um nível, quando se está diante de uma federação, você tem o quê? Distribuição desse poder. Esse poder não é só do poder central, ele não é só da União. Você divide esse poder com outros entes da federação. Quando se fundou, quando se fez a nossa Constituição da República de 88, a Constituição inovou no mundo jurídico mundial ao elevar o município à condição de ente federado. Nós somos o único país no mundo em que o município é membro da federação em igualdade de condição ideal com os demais membros, União e Estados.
O que fez a nossa Constituição da República foi dizer que a República Federativa do Brasil é formada pela união dos estados e dos municípios, autônomos e independentes entre si. O que significa isso? Significa que a nossa Constituição da República pegou todo aquele poder que compõe um Estado e distribuiu em 3 ordens. Você tem um poder federal, você tem um poder estadual e você tem um poder municipal. Competindo a cada um desses entes da federação, a cada um desses 3 níveis, o desenvolvimento das suas competências e atividades próprias, discriminadas especificamente na Constituição. A Constituição, ela é um livro grande no Brasil? Sim, ela é um livro grande no Brasil, mas isso é uma grande bobagem quando se diz isso. Porque dentro da nossa estrutura jurídica, dentro da nossa história jurídica e constitucional, a nossa Constituição, ela justamente discrimina, ela estabelece. Diante disso, o que a Constituição fez? A Constituição, ela adotou uma sistemática de atribuir poder de tributação a cada um dos entes federados. Falou União, Estados e municípios. Cada um de vocês irão estabelecer, criar tributos próprios. Cabe à União instituir imposto sobre renda e provento de qualquer natureza, produtos industrializados, importação, exportação, ITR, sobre propriedade territorial rural. Cabe aos municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, propriedade de imóvel urbano. Isso tudo está na Constituição. Porque a Constituição falou, se cada um dos entes federados tem competência, tem obrigações perante o cidadão, ele também tem que ter receitas. Só que o legislador constituinte, ele identificou que os tributos mais rentáveis, se me permitem falar assim, aqueles que propiciam uma arrecadação maior, foram colocados na mão da União. Os tributos não tão rentáveis, mas que ainda têm alguma rentabilidade, foram colocados na mão dos estados. São os grandes municípios. Os pequenos municípios possuem uma grande ou uma pequena extensão de área urbana? Pequena. O IPTU é reduzido. E as transações imobiliárias são mais ou menos volumosas? São mais raras. De forma que os tributos, os impostos de competência dos municípios, comparativamente aos que foram deferidos à União e aos estados, eles são menos rentáveis. O legislador constituinte, na hora que ele identificou isso, ele falou o seguinte: bom, a gente precisa resolver este problema. Eu preciso tirar uma parcela do que a União arrecada e repassar para os estados e para os municípios. E eu preciso tirar uma parcela do que os estados arrecadam e eu preciso mandar para os municípios, porque senão os municípios não terão condição de atender aquela competência dentro da federação que eu, Constituição, estou dando a eles. Fez-se, então, o que a gente chama de repartição constitucional de receitas. A Constituição da República previu que parte das receitas da União serão repassadas aos estados e aos municípios e parte da receita dos estados são repassados aos municípios. Constitucionalmente, obrigatoriamente são repassados aos municípios. Dentro dessa lógica, para o município existem os chamados 2 grandes repasses que os municípios recebem, que é o Fundo de Participação dos Municípios e o VAF, Valor Adicionado Fiscal, que é um fundo estadual. O Fundo de Participação do Município, ele é composto, a origem dele é de 22,5% do que a União arrecada com imposto de renda e com IPI. Então a União, ela arrecada imposto de renda e IPI, ela pega 22,5%, manda para esse fundo, chamado Fundo de Participação dos Municípios, que são distribuídos a todos os municípios do país, levando-se em consideração critérios socioeconômicos estabelecidos de acordo com o índice fixado pelo IBGE.
Com isso, pretendeu-se o quê? Uma situação muito simples. Dar garantia ao município de ter receitas suficientes para realizar as suas competências. No entanto, de 15 anos para cá, nós temos identificado uma distorção clara quando se fala na gestão, entre aspas, gestão legislativa, não estou falando de gestão de recursos, gestão legislativa da União com relação aos chamados tributos compartilhados, que são justamente esses tributos, esses impostos que devem ser divididos com os estados e com os municípios. Por que isso? Aonde está essa distorção? A União, ela possui uma ampla competência para a criação de tributos. Apenas alguns desses impostos, desses tributos, são compartilhados, têm suas receitas remetidas aos estados e aos municípios. O que tem feito a União nos últimos 15 anos? Ela não aumenta impostos compartilhados ou tributos compartilhados. Ela só aumenta aqueles tributos que não serão repartidos com estados e municípios. E mais recentemente, temos enfrentado um outro problema, que é justamente a exoneração, a concessão de isenções apenas nestes tributos que são compartilhados. Como forma de estimulação da economia, o que se tem feito? A União concede isenções. De quais tributos? Daqueles tributos que têm as suas receitas compartilhadas com estados e com municípios. Então, além de caminharmos numa lógica, nos últimos 15 anos, de só termos aumento de receita federal em tributos não compartilhados, ainda enfrentamos o problema que agora tem se dado exonerações desses tributos compartilhados. Qual que é o problema aqui? O problema é que isso impacta diretamente nas receitas dos estados e dos municípios. Os estados ainda têm aqueles outros tributos que são rentáveis. E os municípios? E os pequenos municípios? O que nós estamos vendo é a dissolução de uma ordem federativa. Nós estamos diante de uma situação de imposição de poder mediante a retirada das condições de exercício das competências que foram dadas aos municípios. Deixamos de ter esferas autônomas de poder para termos uma condição de submissão financeira do município aos estados e à União. Isso não é decorrência de um governo ou de outro, não. Isso é decorrência de uma estruturação que vem sendo praticada, que vem sendo implementada desde a Constituição de 88. Deu-se poder ao município e está se tirando as formas de exercício deste poder. É curioso que os tributos compartilhados são esses aí. Estados compartilham com os municípios grande parte da sua arrecadação e a União divide com os municípios grande parte da sua arrecadação. Ainda assim, em termos objetivos, temos identificado uma concentração das receitas na mão da União. Cerca de 67% de tudo que fica de receita pública após esses repasses aí, estão na mão. Não é 60. Como é que é? 13% na mão dos municípios,
33% na mão dos estados e 64% na mão da União. Depois de realizar esses repasses aí, isso leva a quê? Leva a uma situação em que o município não tem condições de exercer a sua atividade, exercer as suas competências, sem que ele consiga que a União lhe mande algum dinheiro ou que os estados lhe mandem algum dinheiro. Nesse contexto, nós temos, a partir de 2000, do ano 2000, a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela buscou trazer, implementar na ordem jurídica brasileira 3 conceitos: planejamento, programação e orçamentação. O que é isso? É dizer para os 3 entes federados, municípios, estados e União, que a atividade financeira do ente federado, da gestão pública, ela deve ser planejada, ela deve ser previamente pensada. E depois de pensada e planejada, ela deve ser programada com o estabelecimento de metas. E isso deve necessariamente refletir na orçamentação, ou seja, na criação e no estabelecimento de leis orçamentárias que levem em consideração essa programação e este planejamento realizado no âmbito do ente federado. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem dar força à importância das chamadas 3 leis orçamentárias: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 3 leis importantíssimas que, no caso dos municípios, são votadas por vossas excelências, vereadores, responsáveis pela elaboração, pela votação dessas 3 leis, essenciais para o atendimento desses conceitos trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando vai se fazer, no entanto, essas leis orçamentárias, em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, leva-se em consideração uma perspectiva, uma previsão de receitas. Quando se faz a LDO no município, a lei se organiza de forma a prever qual vai ser a receita daquele município para o ano seguinte. E a Lei Orçamentária Anual, ela vai levar em consideração justamente essa previsão de receitas que foi estruturada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO. Não se faz uma lei orçamentária anual tirando-se do nada, do zero, um valor cabalístico para dizer a receita vai ser de 10 milhões ou 100 milhões, tanto faz. Não. Existem estudos técnicos que demonstram qual é a previsibilidade de arrecadação de receitas. No caso dos municípios, levando-se em consideração as receitas dos tributos próprios, mas também os repasses constitucionalmente previstos, levando-se em consideração aquelas transferências constitucionais de receitas, de forma a que, quando o município elabora sua organização, realiza o seu planejamento, a sua programação e a sua orçamentação, ele leva em consideração quanto é de dinheiro que vai vir de repasse federal, no Fundo de Participação dos Municípios, nas transferências de IPI, nas transferências de TR. Leva em consideração quanto vai ser aquele repasse de VAF, que vai sair do ICMS do Estado, quanto que vai ser de repasse de IPVA, que vai sair também desse tributo de competência estadual. E é com base nesta programação de receita é que ele realiza a sua orçamentação. A grande questão é que, após a Lei de Responsabilidade Fiscal, o gestor público, e gestor público aqui, não são, no caso dos municípios, apenas os prefeitos, mas também os presidentes de Câmara que possuem autonomia financeira, autonomia contábil.
eles passam a ser, juntamente com os ordenadores de despesa, responsáveis fiscalmente por aquela gestão a que eles assumiram. A lei de responsabilidade fiscal, ela impõe penalidades para aqueles gestores públicos que não cumprem as regras de programação, planejamento e orçamentação. E temos, então, um grande problema. Por quê? Eu realizo o meu planejamento, realizo a minha programação, elaboro para execução as minhas leis orçamentárias, meu plano plurianual, minha LDO, minha LOA, e na hora que chega o ano de implementar essa lei orçamentária anual, de executar aquele planejamento e aquela programação que foi realizada pelo gestor público, a União concede isenção de tributo compartilhado. Aquela programação, aquela previsão de receita que foi tomada como embasamento para a elaboração das leis orçamentárias, dessa orçamentação, desse planejamento, dessa programação, não se realiza. Não se realiza por quê? Porque houve a concessão de uma exoneração fiscal por parte do outro ente federado, por parte da União. Só um parênteses aqui. A União pode fazê-lo? Pode. Pode sim. A competência para legislar sobre IPI, sobre imposto de renda, é exclusivamente da União. No caso do IPI, então, com muito mais razão, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, é o que a gente chama no direito tributário de tributos extrafiscais. Eles não têm para a União objetivo arrecadatório. Eles têm poder de quê? De regulamentação da economia. Se você quer que algo na economia seja desenvolvido, o que você faz? Diminui o IPI. Você quer que algo seja restrito, o que você faz? Aumenta o IPI. Olha o IPI do cigarro, é quase 400%. Por quê? Porque ele quer desestimular o consumo daquele produto. Recentemente, o que a União tem feito? Ela quer desenvolver o setor automotivo, ela quer desenvolver o setor de construções. O que ela faz? Reduz o IPI. O IPI é para isso mesmo. IPI é tributo extrafiscal. Para a União. Ele é extrafiscal para a União. Para o município ele é extrafiscal? Não. Para o município, o que se arrecada de IPI vai compor o fundo de participação dos municípios e o fundo de IPI. Impacta, quando se dá uma concessão, um benefício fiscal, uma isenção de IPI, impacta diretamente na receita do município. Existe um problema, então, aqui que a gente precisa resolver. Posso responsabilizar o gestor público que se planejou, programou e orçamentou a sua gestão quando o outro ente federado concede um benefício fiscal que impacta a minha receita, que destrói a minha programação e o meu planejamento? Eu posso punir esse gestor público por isso? Não. Eu entendo que não. É nisso que nós estamos falando. Quando se tem a concessão de um benefício fiscal, de um tributo compartilhado, que afeta a transferência de recursos para o município, isso tem que ser levado em consideração quando se atribui responsabilidade a esse gestor público por eventual não cumprimento daquelas regras de programação, planejamento e orçamentação. O gestor público hoje, ele pode ser penalmente enquadrado quando ele deixa de cumprir com aquelas regras de orçamentação, planejamento e programação. Está lá no Código Penal.
Ele pode sofrer restrições de natureza política. Por exemplo, quando há rejeição de contas por parte dos tribunais de contas, ou pelo menos um parecer prévio de rejeição de contas, o que poderá eventualmente levar à sua inelegibilidade. Ele sofre punição e responsabilização de natureza financeira, eventualmente sendo demandado a arcar do próprio bolso com aquelas obrigações assumidas enquanto gestor público e que não foram pagas. E não foram pagas por quê? Não foram pagas porque a União ou o Estado concedeu um benefício fiscal. Porque dentro daquela programação, dentro daquele planejamento, daquela orçamentação, tomou-se em consideração uma determinada receita que não se realizou por causa da concessão de um benefício fiscal. É necessário, então, nesse contexto, relativizarmos as normas de responsabilização do gestor público, de forma a levar em consideração essa situação dos tributos compartilhados que eventualmente são exonerados pelo ente que lhe tem competência. Para que se faça essa relativização, é necessário se identificar que é possível saber quanto que se deixou de arrecadar quando a União concede uma isenção de IPI ou uma isenção de imposto de renda. Isso é possível. Temos aí, por exemplo, em números, os impactos das concessões de exoneração fiscal concedidas pelo governo federal no Fundo de Participação dos Municípios no ano de 2012, como era e como é. Como planejou-se que fosse, que seria, e como efetivamente se realizou. A partir da existência ou da consolidação desses dados, é possível se saber, por município, quanto deixou-se de arrecadar de FPM, quanto deixou-se de receber de FPM, porque foi concedido um benefício fiscal na União. Quando a União concede uma isenção de IPI, é possível saber qual é o impacto disso no FPM do município. No ano de 2012 e nos anos pós-2009, nós temos enfrentado um problema adicional, que é justamente uma retração econômica no país, uma dificuldade de crescimento, índices muito baixos de crescimento, com previsões de crescimento superiores àquelas que efetivamente se realizam. E aqui eu volto a abrir um outro parênteses. Está ali bem claro, o FPM reduziu, porque a União concedeu exoneração fiscal. Concorda, doutor Gustavo? Mas não é isso que está no jornal, doutor Gustavo. Porque a Receita Federal acabou de bater mais um recorde de arrecadação de tributos. Como é que pode a União bater recorde de arrecadação de tributos se o FPM está diminuindo? Não se concede benefício fiscal no âmbito federal de tributos não compartilhados, ou seja, aqueles cuja receita é exclusivamente da União. Em regra, concede-se benefício fiscal apenas daqueles tributos que são compartilhados com os municípios, que acaba impactando nesse resultado que está colocado aí para vocês, de perda de receitas. Posso eu, ou o Ministério Público, ou o Tribunal de Contas apontar o dedo na mão do gestor público municipal e dizer: você não programou, você não planejou, não orçamentou? Quando, na verdade, o descumprimento desse planejamento, dessa programação e dessa orçamentação decorreu de uma ação do governo federal ou do governo estadual, não se admite isso. Isso não é cidadão, isso não é republicano, isso não é justo.
Aí tem os dados para os municípios maiores. Nesse contexto, a senadora Ana Amélia apresentou o PLS, Projeto de Lei do Senado, 453 de 2012. Qual é o objetivo desse PLS? Descriminalizar os crimes descritos no Código Penal, considerados crimes contra as finanças públicas, quando a prática dos atos ali descritos como crime decorrerem de ausência de repasses de recursos por parte da União ou dos Estados. Este é o objetivo, esta é a exposição de motivos deste projeto de lei do Senado. Ele resolve o problema? Resolve em parte. Em parte. Porque ele resolve um problema de natureza penal. Ele descriminaliza. Ele torna, deixa de ser crime a conduta quando a não execução daquele planejamento, daquela programação, daquela orçamentação decorreu da ausência de repasses de recursos por parte da União, dos Estados aos municípios. Mas resolve o problema de natureza política com relação às prestações de contas? Não. Resolve os problemas de natureza civil, de responsabilização do gestor público com seus recursos próprios? Também não. É necessário colocar a mão em um vespeiro. E esse vespeiro chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal. É necessário que também a Lei de Responsabilidade Fiscal relativize a responsabilização do gestor público municipal e estadual também. Quando o não cumprimento das metas, quando o não cumprimento das obrigações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal decorrerem da ausência de repasses ou da redução de repasses de receitas da União para os estados e municípios e dos estados para os municípios. É necessário que isso seja levado em consideração. O não atingimento das metas, o deixar restos a pagar, pelo menos no ano da concessão do benefício. Nós estamos hoje em 2013 executando uma programação, um planejamento, uma orçamentação realizados em 2012. Se a União conceder um benefício fiscal de tributo compartilhado agora, no mês de março, no mês de abril isso já reduz a receita do município. E aquela minha programação, ela foi desfeita, ela foi atacada. Não há como se responsabilizar esse gestor público, nesse ano de 2013, de não ter se programado, de não ter se planejado, ou de ter orçamentado errado. É necessário que isso seja discutido, é necessário que isso seja debatido, e é necessário que se reestabeleça um sistema de responsabilização responsável, que leve em consideração uma situação efetivamente de um Estado federado, efetivamente onde União, Estados e municípios são tratados como iguais. E eventualmente, quando não o sejam, que essa distorção seja mitigada na responsabilização do gestor público em cada uma dessas esferas de poder. Agradeço a atenção de todos e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Alô? Alô? Bom, pessoal, da mesma forma que fizemos ontem, eu gostaria que as perguntas fossem feitas por escrito. A Rona e o pessoal pode auxiliar aí a recolher as perguntas.
Enquanto isso, eu vou fazer algumas pequenas observações aqui de umas anotações que fiz, doutor Alexandre, sobre alguns números que foram passados e são extremamente interessantes. Da tabela que foi apresentada, quando a gente fala de dinheiro para município, parece que deixa todo mundo realmente bem aí ouriçado, porque o ambiente já está bem conturbado. Então é o seguinte, nós tivemos programado para 2012, desculpa, está muito baixo o som. Alô? Isso. Nós tivemos programado para o Brasil inteiro, nos 5.564 municípios, cerca de 60 bilhões de reais a serem compartilhados pelo Fundo de Participação dos Municípios. Nós tivemos realizado, ao final de 2012, 54 bilhões, um déficit, uma diferença a menos de 6 bilhões de reais. Para Minas Gerais, a previsão de arrecadação estava próxima de 8 bilhões e foi realizado, ou seja, efetivamente transferido, próximo de 7 bilhões, uma diferença aproximada de 1 bilhão de reais. Para os municípios de fator de FPM 06, pessoal, só um minutinho, por favor, um minuto da atenção dos senhores. De fato, eu sempre me incomodava quando via no Senado, no Congresso, alguém discursando, palestrando, e todos os outros ali como se absolutamente nada tivesse acontecendo, né, naquele momento. E um dos fatores que talvez seja preponderante para a gente inverter esta imagem que se tem da vida pública, seja dos executivos ou dos parlamentares, talvez seja isso, do mérito, do respeito, da credibilidade em relação a quando um assunto, acreditamos nós, importante, esteja sendo discutido. Ao que peço a atenção de todos os senhores. Para Minas Gerais, cuja maioria dos municípios recebe pelo fator 0,6 de FPM, cidades abaixo de 10.188 habitantes, a previsão de arrecadação total para estes municípios, cerca de 600, era de 5,3 bilhões em Minas, ao que tivemos uma arrecadação efetiva de 4,8 bilhões, cerca de 533 milhões a menos. Isso significa, em termos percentuais, 9,9, 10% a menos daquilo que se previa àquilo que foi efetivamente arrecadado. Um número, para mim, é mais assustador ainda. A previsão para 2013 de arrecadação e repasse para os municípios, através do Fundo de Participação dos Municípios, é de um aumento em relação a 2012, cuja queda já foi de 10%, um aumento de 19,3%. Doutor Alexandre foi extremamente claro quando disse que são dois fatores: a desoneração, exoneração do FPM, o que reduz as receitas dos municípios. Nós traduzimos isso dentro do movimento municipalista como sendo o seguinte: a União, o governo federal, às vezes, da forma como lhe concebe, diz o seguinte: eu sou capaz, para reaquecer a economia nesse país, de cortar até um braço. Vai lá e corta o braço do outro. É isso que está sendo feito. É por isso que nós trazemos à discussão números que demonstram que uma medida feita pela União para aquecer a economia
não tem impacto para eles, e nós mapeamos isso também. PIS, COFINS, CSSL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, que não são compartilhados com os municípios, tiveram, em razão dessa desoneração, aumento. A União se recompensou, ela não perdeu nada, mas naquilo que era compartilhado, 10% a menos. O segundo impacto não é só da desoneração, é da própria retração da economia brasileira. O que tivemos semana passada comprovado também em números, saiu na capa do jornal Estado de Minas assim: o Brasil cresceu, deu para perceber? 0,9%. Um país que se orgulha de ter a sexta economia mundial não pode ter índices pífios, vergonhosos de crescimento como esses. E isso tem um impacto direto na conta dos municípios. A previsão falaciosa de aumento é de 19,9%, 20%. Quem em sã consciência nesse país acredita que vai ter, depois de uma retração de 10% do repasse para os municípios, vai ter um crescimento de 20%? Não trabalhem com esses números quando forem aprovar os orçamentos dentro dos seus municípios. A lei orçamentária anual sai do Executivo Municipal e vai para a Câmara e vai passar por toda essa perspectiva. É importante que nós tenhamos consciência de que é assim que os municípios estão sendo tratados em termos de perspectiva de crescimento econômico. Nós não somos arautos da desgraça alheia, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Nós temos que ser responsáveis, ainda que a responsabilidade não venha de outros entes federativos que têm não só condições como preparo para fazê-lo de forma responsável. As perguntas estão sendo encaminhadas, o doutor Alexandre já está com muitas delas aqui em mãos, ao que lhe passo novamente a palavra para as respostas aí do que foi encaminhado. Bom, alô. Bom, o Quelibe de Santa Rita de Caldas pergunta se teria como a União informar com antecedência aos entes federados, estados e municípios, a concessão de determinado benefício fiscal de tributo compartilhado, no caso IPI aqui, Imposto de Renda. Olha, em tese, informalmente poderia, não existe previsão, não existe uma previsão objetiva de que isso seja feito. Poderia informalmente, mas na verdade, na prática, eu acredito que nem mesmo isso esteja dentro de um planejamento realizado com tanta antecedência, com um ano antes por parte da própria União. Né? Quando a lei orçamentária foi apresentada, ou deveria ter sido apresentada e votada o ano passado, em julho, até julho do ano passado, não se sabia qual seria a situação financeira de 2013. Né? Existe um tempo de muita antecedência em que esse planejamento, essa programação e essa orçamentação é feita de forma que essa comunicação anterior eu acho bastante complicada. O Magno me pergunta se não tem lei que regulamenta o tempo para entrar em vigor uma possível concessão de isenção ou exoneração em tributos compartilhados. Não, não existe. Na verdade, existe uma lógica inversa. Se for para criar novos tributos ou para aumentar tributos, a Constituição garante o que a gente chama de princípio da anterioridade ou da reserva nonagesimal, de forma que nenhum contribuinte seja pego de surpresa com a cobrança de tributos de última hora, digamos assim. Mas com relação à exoneração fiscal, não existe nenhum prazo mínimo para ela entrar em vigência. O prazo para a exoneração entrar em vigência é aquela que a própria lei prevê quando da sua concessão. Me pergunta o Zé Arthur, da Câmara de Delfim Moreira, como o Tribunal de Contas vai tratar os restos a pagar de mais de 600 prefeitos que passaram com restos a pagar, tendo em vista o IPI, as isenções de IPI que foram concedidos no ano passado. Espero que com muita calma. Não tem como a gente prever ou saber como o Tribunal de Contas vai julgar. Né?
existem fundamentos e argumentações muito bem postas, que podem ser demandadas, que podem ser levadas, principalmente com relação a essa reestruturação ou essa imprevisibilidade de perda de receita, em decorrência de um ato de terceiro, aqui no caso de um ato da União. Mas não há como se ter um posicionamento prévio acerca de como o Tribunal de Contas vai lidar com a questão. E aqui eu já emendo em outra pergunta que foi o Marlon de Mata Verde que me fez, bem próximo a ela. E como as contas serão julgadas dentro desse contexto? Bom, o Tribunal de Contas é um órgão técnico. Ele vai dar um parecer técnico prévio. Se eventualmente esse parecer técnico prévio for discordante com o que suas excelências, vossas excelências pensam, cabe a vossas excelências derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Quem julga contas é o Poder Legislativo. Quem aprova ou rejeita as contas municipais são os vereadores do município, é a Câmara de Vereadores. O que o tribunal faz é a concessão de um parecer prévio, que pode ser mantido ou pode ser rejeitado. E, eventualmente, todo esse contexto de não repasse de recursos em decorrência de exoneração fiscal podem ser adotados pelas câmaras de vereadores para, eventualmente, afastar um parecer do Tribunal de Contas que lhe seja contrário. Porque o julgamento na Câmara de Vereadores, ele é técnico, mas não apenas técnico, ele é técnico e político. É necessário que haja um embasamento, mas ele é muito mais um julgamento político do que técnico. E nessa condição é muito mais possível trabalhar essa razoabilidade, trabalhar esse justo, trabalhar essa estrutura federativa para levar em consideração que o gestor eventualmente, sim, ele se planejou, programou, orçamentou e ele não cumpriu esse orçamento por fator alheio de terceiro. A Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, pode sim adotar este fundamento. Existe alguma outra previsão, me pergunta a doutora Cristina Freitas, da Câmara de Simão Pereira, alguma outra previsão de projeto de lei para estender esses efeitos que eventualmente já são cuidados por esse projeto de lei da senadora Ana Amélia? Eu faço duas opções. Primeiro, eu acho que esse projeto de lei da senadora Ana Amélia, com a devida vênia, com a devida permissão, ele deve ser revisto na sua redação. Esse projeto de lei da senadora Ana Amélia, ele fala que você não pode responsabilizar penalmente o gestor público por não cumprimento das regras de trato da coisa pública quando não ocorre o repasse por parte do outro ente federado, União e Estados. Só que, quando a União, ela concede benefício fiscal e isso reduz o FPM, e ela repassa um FPM menor do que o previsto, ela está realizando o repasse. Ela não está realizando o repasse como previsto, mas ela está realizando o repasse. O problema nosso aqui, existe um outro problema, que é quando você celebra um convênio com a União e a União não te repassa o dinheiro. Esse projeto da senadora Ana Amélia resolve esse tipo de problema. Quando você firmou um convênio, o dinheiro não veio, tudo bem. Agora, quando o dinheiro venha menor do que o previsto, a redação dessa lei, desse projeto de lei, não alcança essa situação. E a lei mal escrita é um problema, porque não interessa o que o legislador quis fazer. Depois que a lei é editada, ela ganha vida própria.
não interessa quais foram as razões de motivo que levaram à edição dessa lei, depois que a lei é editada. Ela passa a integrar a ordem jurídica e ela vai ser lida no sistema, no contexto da ordem jurídica, e não no contexto do que o legislador quis fazer. É necessário, então, se escrever a lei de uma forma muito bem pensada. E aqui eu passo ao segundo problema. Existe, sim, um projeto elaborado no âmbito da própria Associação Mineira de Municípios e que será encaminhado a algum senador ou deputado, como o Gustavo já havia falado, para que apresente esse projeto de alteração da lei de responsabilidade fiscal. Mas, como eu disse, isso é um vespeiro. Falar na imprensa que os prefeitos estão querendo acabar com a lei de responsabilidade fiscal, ou reduzir ou relativizar a lei de responsabilidade fiscal, é um prato cheio. Então é necessário que haja muita prudência, é necessário que haja muito estudo, é necessário que haja muita conversa para que isso eventualmente se torne possível. Existe um problema muito sério com relação a essa repartição de receitas, que remonta ou que nos leva a uma própria discussão de uma reforma tributária. Por que nós não temos uma reforma tributária até hoje no Brasil? Muito simples, porque a União fala o seguinte: eu quero fazer reforma tributária, mas eu não quero rediscutir o Pacto Federativo. Isso não existe. Por que tem que ser rediscutido o Pacto Federativo? Por que ela não quer rediscutir o Pacto Federativo? Porque se a União for rediscutir o Pacto Federativo, isso significa o quê? Atribuição de maiores receitas aos estados e aos municípios. E a União quer fazer uma reforma tributária sem perder receitas próprias. Sem perder essas receitas próprias. Então você fica numa situação que você quer fazer, mas você não quer também muito não. Então a gente fica sem reforma tributária. Por quê? Para fazer reforma tributária tem que rediscutir o Pacto Federativo. A gente precisa resolver essa redistribuição de receitas e competências. Isso até me leva aqui a uma outra pergunta que eu perdi aqui. Peraí. Do que é redistribuído, das competências que são redistribuídas aos municípios, são repassadas aos municípios. Muitas vezes transporte de escola, que é competência estadual, é repassado ao município, segurança pública é repassada ao município. Quer dizer, existe uma série de outras receitas. Isso tudo de obrigações que são de obrigações da União e são obrigação do Estado, que são repassados ao município. Como resolver isso? Definitivamente com a rediscussão do Pacto Federativo. Nós somos mesmo uma federação? Nós somos um Estado federado? Então vamos dar condição a que os entes federados cumprem com o seu papel. Como seria a maneira responsável de fazer a desoneração do O Cirlei, da cidade de Nazareno, me pergunta como seria então a maneira responsável de concessão dessa exoneração, uma vez que ela vem sendo feita de maneira incorreta. O Cirlei, não está sendo feito de maneira incorreta. Sob a ótica da União, está correto. A União é assim mesmo. Sob a ótica da legislação federal e da responsabilização dos gestores federais, está sendo feito de forma correta. Não está errado, principalmente com relação ao IPI. Não é uma questão de erro ou acerto. É uma questão moral, talvez. É uma questão de, entre aspas, egoísmo federativo. Eu fico com a receita e não me importo se os outros perdem receita. É uma falta de lealdade federativa, em que se só concede benefício fiscal de tributos compartilhados, reduzindo as receitas dos outros. Não quer dizer que isso é um erro.
isso não é errado do ponto de vista jurídico, mas isso é egoísmo do ponto de vista federativo. Pode o Poder Legislativo contestar o parecer prévio do Tribunal de Contas? Sim. De Brasília ou de Minas? Sim, pode. Não é contestar. Na verdade, a prestação de contas, ela funciona com o parecer prévio do Tribunal de Contas. Quando esse parecer prévio ele é encaminhado ao Poder Legislativo, o Poder Legislativo pode afastar aquele posicionamento prévio do Tribunal de Contas, tanto para rejeitar as contas, quanto para aprovar as contas. É necessário, no entanto, que essa postura divergente do Poder Legislativo com relação ao parecer do Tribunal de Contas seja fundamentada, sob pena de revisão desse julgamento de contas por parte do Poder Judiciário. Necessidade de subdivisão dentro dos próprios índices do FPM, pois no caso específico dos municípios 0,6, há uma imensa desigualdade per capita, ou seja, tem municípios que têm 1.000, tem municípios que têm 1.500 habitantes, ou seja, você alcança até 10 mil, quer dizer, às vezes o município tem 1.000 ou tem 10 mil, recebe o mesmo valor. Bom, é uma questão a se pensar dentro da própria redistribuição do FPM, né? No caso do FPE já houve uma briga, né? O FPE está sem critério legal. No caso do FPM, teria-se que redistribuir, ou que repensar, seria por número absoluto de habitantes, seria por números, ou reduzir essas diferenças, criar novos índices, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, talvez. Isso é um problema legislativo, nós precisaríamos de uma lei complementar para fazer esse tipo de alteração. E, eventualmente, a lei complementar sendo aprovada, isso é juridicamente possível. Não o é no nosso sistema atual, na legislação que agora está em vigor. Bom, o Gustavo está me falando que chegaram algumas outras perguntas, mas no contexto do que já foi respondido. De toda sorte, eu gostaria de agradecer a todos e, eventualmente, se alguém tiver alguma outra dúvida, pode encaminhar para a MM, pode entrar em contato comigo, eu coloquei meu e-mail, pode entrar em contato comigo e eu vou ter o maior prazer em atendê-los.